Quando a gente tem um primeiro contato com alguma coisa, algum objeto, é bem comum, ainda que a gente não perceba, a gente fazer um tipo de pergunta como: por que que essa coisa existe? Ou qual é o motivo, a razão da existência dessa coisa? Ou do que essa coisa é feita? O que que causou a existência dela? Essas e outras perguntas são perguntas comuns em filosofia, assim como quando a gente se pergunta por que que algo está sempre se transformando, por que que algo está sempre em movimento, passando por transformações. E o filósofo grego Aristóteles foi uma das primeiras pessoas que fez esse tipo de questionamento, e é sobre ele o vídeo de hoje. Fala galera, mais um vídeo do canal Arte de Pensar, e hoje a gente vai tratar do filósofo Aristóteles e das suas reflexões sobre a metafísica. Antes de qualquer coisa, é preciso fazer um esclarecimento aqui sobre esse termo, essa palavra. Ela é de origem grega, ela significa etimologicamente depois da física ou além das coisas físicas. E esse título ele foi dado por um cara chamado Andrônico de Rhodes para 14 livros, um conjunto de 14 livros que ele compilou e organizou, escritos pelo filósofo Aristóteles. O Aristóteles jamais usou essa palavra metafísica, e além disso ela tende a enganar um pouco a gente, se a gente olhar para a etimologia dela, acerca do conteúdo dessas obras do Aristóteles, porque quando a gente fala metafísica, levando em consideração esse significado da origem da palavra, parece que o Aristóteles vai falar assim de coisas que são sobrenaturais, que estão além do mundo físico, além dessa realidade que a gente enxerga, enfim, e não é nada disso, na verdade. Se tratam de reflexões sobre a existência das coisas, e reflexões que a gente pode fazer recorrendo unicamente ao nosso raciocínio, utilizando o nosso raciocínio, claro, depois que nós temos o nosso contato sensorial com as coisas físicas. E não tem nada, então, de sobrenatural, de mágico, de fantástico, como parece pela etimologia da palavra. Inclusive, Aristóteles usava a expressão filosofia primeira para falar sobre esses assuntos, sobre as causas primeiras das coisas. E um ponto bem interessante que ele desenvolveu nesses escritos foi a teoria das quatro causas. Na verdade, isso para ele explica a existência de todas as coisas. E ele designou quatro causas como responsáveis pela existência de tudo. Basicamente, causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Vamos definir cada uma delas. A causa formal é aquilo que dá forma para as coisas, ou aquilo que é a essência das coisas. A causa eficiente é aquilo que é responsável pela existência das coisas, aquilo que realmente deu existência no sentido literal do termo para aquilo que a gente está falando que existe. A causa material é aquilo do que a coisa é feita, e a causa final é o motivo, a razão, a finalidade da existência da coisa. E vamos agora dar um exemplo para ficar mais fácil, mais claro. Vamos pensar na estátua do Tiradentes, que fica lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Se a gente parar para pensar nas quatro causas da existência desse ser, no caso a estátua do Tiradentes, começando pela causa formal, aquilo que dá forma para a existência, ou aquilo que é a própria forma da estátua, é o próprio Tiradentes, a pessoa do Tiradentes, do mártir da Inconfidência Mineira, ok? Agora, a sua causa eficiente, aquilo que é responsável pela existência da estátua, são os escultores que fizeram a estátua, que pegaram lá o bronze, modelaram e fizeram a estátua. E a sua causa material é o bronze, porque a estátua é feita de bronze, então a sua causa material não pode ser outra coisa. E a causa final, a finalidade da existência da estátua é homenagear o personagem Tiradentes, ok? Basta você substituir a estátua aqui do Tiradentes por qualquer outro objeto ou por qualquer outro ser, você vai conseguir aplicar essas quatro causas do Aristóteles e tentar entender a sua existência, tentar entender a existência desse objeto que você está investigando. E outra contribuição muito importante que o Aristóteles deixou como legado para a filosofia são os seus conceitos ato e potência, que servem para explicar o desenvolvimento, a transformação das coisas no decorrer da sua existência. Definindo esses conceitos, nós podemos dizer que ato é aquilo que algo é no presente e potência é aquilo que algo vai se tornar, ok? Se a gente parar para pensar, por exemplo, num ser humano, no processo de desenvolvimento do ser humano, a gente pode dizer que um feto em ato, ou seja, um feto
No presente é um bebê recém-nascido em potência, um bebê recém-nascido no futuro, é aquilo que ele vai se tornar. Um bebê recém-nascido em ato é uma criança em potência. Uma criança em ato é um adolescente em potência e um adolescente em ato é um adulto em potência. Isso para explicar os dois conceitos aí utilizando o exemplo do ser humano, mas podia ser outra coisa. Um pedaço de mármore, por exemplo, em ato, pode ser uma estátua em potência, ou mesmo uma árvore em ato, pode ser uma mesa, uma cadeira ou uma cerca em potência. Então a gente usa esses conceitos para explicar esse processo de desenvolvimento ou de transformação das coisas ao longo da sua existência. E é comum entre os estudiosos, os pesquisadores da obra do Aristóteles, sempre perceberem que ele está tentando, de certa forma, fazer uma refutação ou uma objeção daquela teoria do Platão, da teoria das ideias, que eu fiz aqui um vídeo a respeito disso um tempo atrás, você pode ver aí na playlist de História da Filosofia, inclusive, porque o Platão, ele diz que a forma, a ideia, a essência das coisas está num outro mundo, no mundo das ideias, no mundo abstrato, ok? E não aqui no mundo sensível, que a gente toca, que a gente sente, a gente acessa pelos nossos sentidos. E o Aristóteles, ele sempre vai militar contra essa ideia de mundo, das ideias de mundo suprassensível, porque ele discorda que a gente tem que colocar a forma, a essência das coisas num outro plano, numa outra instância da realidade. É como se ele dissesse que tanto a matéria quanto a forma das coisas estão ambas no mundo sensível. Porque se você parar para pensar na forma do ser humano, por exemplo, como é que a gente percebe que o ser humano tem uma forma, ou tem um modelo, ou tem um arquétipo, digamos assim? É olhando para um ser humano adulto com todas as suas potências desenvolvidas, com todas as suas características plenamente desenvolvidas. Isso seria a própria forma do ser humano. Então a gente consegue observar isso no próprio mundo sensível. A gente não precisa apelar para outro plano da realidade, dizer que tem um mundo das ideias. E essa é uma maneira do Aristóteles discordar do Platão, de quem ele foi discípulo. Porque o Platão era mestre do Aristóteles lá na academia. O Aristóteles, por discordar das ideias do Platão, acabou deixando a academia e fundando a sua própria escola de filosofia chamada Liceu, lá em Atenas. Então esse é um detalhe aí para complementar essa explicação sobre o pensamento metafísico do Aristóteles. Eu deixo esse desafio para você. Pegue esses conceitos, ato e potência, causa final, causa formal, causa eficiente, causa material, e tente fazer um exercício mental aí na sua casa para tentar escolher, sei lá, qualquer objeto, qualquer ser, e aplicar esses conceitos, ver se você consegue desenvolver a sua própria explicação a respeito deles a partir desse vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai trazer outros conteúdos sobre o Aristóteles e, enfim, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e vejam as nossas referências.